Em todos os terrenos, eu não consigo ver uma história onde a família tentou colocar panos quentes ou tentou jogar para baixo do tapete e foi melhor. Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia. Hoje a gente está de volta com um direto ao ponto, com um assunto bastante delicado, mas sobre o qual a gente precisa falar. Eu recebi algumas mensagens me pedindo para falar sobre adolescentes que se cortam, sobre automutilação. Mas para que a gente falasse disso com mais propriedade, eu convidei uma pessoa muito especial para mim, Ana Café. Conta para as pessoas qual é o seu trabalho. Oi, gente, prazer estar aqui com a Mariana. E assim, tão bom falar dessa forma gostosa de um tema que acaba que é doloroso, né, para quem está passando por ele e preocupante para as pessoas que talvez ainda não estejam tão informadas como a Mariana foi através desses pedidos, né? Meu nome é Ana Café, eu sou psicóloga clínica, já trabalho há bastante tempo com criança, adolescente e hoje faço parte do trabalho da direção de uma clínica chamada Núcleo Integrado, onde a gente vem constantemente recebendo esse quadro, esse histórico que cada vez vem preocupando mais, né, profissionais que trabalham com saúde emocional e comportamental. Ana, eu fiz um outro vídeo aqui nessa playlist em setembro, né, sobre a prevenção do suicídio. E, inclusive, o que se dizia, o slogan da campanha era falar é a melhor solução. Também vale para esse assunto? Falar é a melhor solução? Porque ainda é um tabu, é difícil, as pessoas que estão passando por isso, em geral, elas escondem esses atos, né? Essa coisa de se cortar, de se machucar. Eu acho muito interessante, sabe, Mariana, que quando a gente vai falar, e eu não gosto de falar de doença mental, eu gosto de falar de saúde emocional, as pessoas invariavelmente colocam um véu, né, do preconceito. Sempre que a gente tiver a possibilidade de cada vez mais abrir o tema, a gente vai estar ajudando. Quanto mais segredos, omissões e mentiras tiver em torno de uma história, mais esse diagnóstico, né, vai trazer sequelas maiores em todos os terrenos. Eu não consigo ver uma história onde a família tentou colocar panos quentes ou tentou jogar para baixo do tapete e foi melhor. Ocultar nunca faz bem a ninguém. Eu sempre falo isso também, que eu acho que tudo que a gente esconde e alimenta, aumenta. Né? Mais ou menos isso, gostei. Então, assim, não tem muito jeito. Bom, eu vi uma reportagem aqui mesmo no YouTube, uma reportagem que passou no Fantástico, com números bastante alarmantes, assim. A gente tá falando, né, de um caso que já virou um caso de saúde pública, porque a gente tá falando de 20% dos jovens se mutilando de alguma maneira. É um número absurdamente alto. A gente ultrapassa a estatística do uso de drogas, a gente ultrapassa a estatística do índice de depressão, né? Num comportamento que de alguma forma ele vem sendo perpetuado pela sociedade. Se a gente começar a buscar também, a gente vai ver como que tem grupos de mútua ajuda. Eu pessoalmente para se ajudar a conter o impulso de se cortar. Para conter. Que ótimo isso. Porque, né, na verdade, eu achei que era o contrário. Porque o que eu vejo muitas vezes, assim, nos casos de bulimia, de anorexia, por exemplo, eu via histórias de grupos que ensinavam as meninas a como vomitar, ou sei lá o quê. Então eu fiquei com medo de você estar falando de grupos das pessoas se incentivando. Não, você está falando de pessoas se ajudando a sair da crise, do gatilho, né? De como evitar entrar num quadro de automutilação que, em algumas situações, na maioria das vezes, elas usam essa ferramenta como uma forma de aliviar uma dor interna, de aliviar um sofrimento interno. É como se a pessoa transferisse pro corpo uma dor que ela sente na alma. Na verdade, ela transfere, isso, né? Tipo, eu não sei curar essa dor que existe dentro de mim, essa angústia,
e eu acabo provocando um ferimento pra pelo menos justificar aquela dor. Sim. Tipo, eu não sinto mais, eu passo a sentir mais no corpo do que aqui. Eu transfiro mesmo, né? Sai daqui, vem pra cá e essa dor passa a ser mais suportável. E eu acredito que tenda a ser um comportamento que uma vez que a pessoa começa, a tendência é aumentar cada vez mais, né? E assim, eu queria deixar aqui também para as pessoas que estão assistindo entenderem que quando a gente fala de dor, é muito pessoal, né? A tua dor não é a minha dor, mas assim, essas pessoas que têm essa tendência são pessoas que têm, primeiro, um limiar mais reduzido para dor, né? Dores emocionais são são pessoas extremamente sensíveis. Então uma coisa que pra Mariana vai falar, nossa, mas ela fez por causa disso, mas como? Mas aquela intensidade pra ela era muito grande, era insuportável, entendeu? Então são pessoas que têm uma sensibilidade maior, que na maioria das vezes carregam algum outro diagnóstico atrelado, algum outro tipo de transtorno de personalidade, de algum tipo de depressão ou até mesmo um quadro de esquizofrenia. E como a gente está falando de situações que são muito precoces, a gente percebe que essas meninas começam, eu estou falando meninas porque não que não aconteça com meninos, mas é muito mais comum com meninas. Isso começa a acontecer em torno dos 13 anos, né, que é naquela fase da passagem da vida da infância para a adolescência, o reconhecimento do corpo. Então, assim... A sensação da inadequação, provavelmente. O medo de não estar adequado, né, ao que a sociedade espera. Porque, meninas, eu vou contar pra vocês, com 13 anos quase ninguém se sente adequado, tá? Ninguém. Olha, com 38 a coisa não muda muito, tá vendo? A gente vai se encaixando, a gente vai se encontrando, mas assim, do mesmo jeito que a gente tem um sentido de autopreservação que Deus deu, na forma da gente buscar alimento, da gente buscar saúde, a gente também tem essa busca por melhorias, né, físicas, internas. E com 13 anos tá tudo muito complicado, né? Tá tudo muito confuso, o corpo tá mudando, tô perdendo aquele corpo da infância e de repente reconhecendo um novo corpo, né? E aí nesse momento elas começam esse processo de autoflagelo. Bom, sobre esse caso específico, né? As mensagens que eu recebi foram: Mari, me ajuda, faz um vídeo sobre eu me corto, eu não consigo parar. O que a gente pode dizer para essa pessoa que está passando por isso? Como ela consegue controlar isso ou como ela pode arrumar uma forma, arrumar força para pedir ajuda? Todo comportamento obsessivo, compulsivo, impulsivo, meninas, é muito difícil ter um autocontrole, gerenciar, gerir esse autocontrole. Sozinho às vezes a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Eu acho importante pedir ajuda e aí poder talvez recorrer a um médico. Algumas vezes a gente precisa passar por um processo medicamentoso para conter esse impulso, para depois poder aprender a lidar com essa contenção dessa busca de satisfação através do autoflagelo, né? Então, assim, o CVV tem uma rede de apoio, é o Centro de Valorização da Vida, que eu acho que é fundamental. Eles têm um canal pelo Facebook também de pedido de ajuda e tem um canal hoje que amigos que sabem de pessoas que estão pensando em suicídio ou em automutilação, em autoflagelo, pode pedir que o CVV procure essa pessoa para ser ajudada, entendeu? Então, assim, a gente tem uma rede de suporte que muitas vezes a gente não sabe, que a gente não conhece. Bom, e você, que eu com certeza tem gente que vai se identificar com isso que eu vou falar. Você que diz que não consegue encontrar amparo na sua família, nos seus amigos, que eles não levam a sério o seu sofrimento, mostra esse vídeo para eles. Talvez seja uma forma das pessoas se conscientizarem um pouco sobre a importância de acolher essas pessoas que estão ao nosso redor e que estão passando por esse momento difícil, esse momento de sofrimento emocional, que por mais que pareça infinito, acreditem, não é. E uma dica que eu também acho muito importante cuide das referências que você está trazendo para sua vida. Não fique se flagelando mentalmente, acompanhando só pessoas que têm uma vida muito distante da sua e que só fazem você se sentir pior porque você não vai ter aquele corpo, porque você não vai ter aquela casa, você não vai ter aquele carro, você não vai ter aquele namorado. Procure referências reais para sua vida, pessoas que sejam mais próximas da sua realidade e que tragam positividade para você, que façam você se sentir
melhor e não se sentir pior. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês e, enfim, em breve a gente se vê com mais um desses assuntos difíceis, mas necessários pra gente acolher quem tá precisando. Ana, super obrigada. Obrigada a você pelo convite. E só para deixar uma mensagem para vocês, que a gente costuma dizer quando a pessoa está em sofrimento, não se leve tão a sério. Só que eu queria dizer que em torno desse tema, se leva mais um pouquinho a sério. Se cuida e se valoriza. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.